A chuva de março martelava o telhado da pousada Vale do Sol como uma sinfonia melancólica. Eram exatamente 18h45 quando o homem de terno cinza desceu do táxi, carregando apenas uma pequena mala de couro desgastada. Dona Sebastiana observava pela janela da recepção seus 78 anos de experiência sussurrando que algo estava diferente naquela terça-feira comum. "Boa noite", disse o homem, aproximando-se do balcão onde Luciana organizava as fichas de hospedagem. Sua voz carregava um sotaque quase imperceptível, como uma melodia distante que você escuta, mas não consegue identificar. "Boa noite, senhor. Tem reserva?" Luciana ergueu os olhos, notando imediatamente a cicatriz fina que cortava a sobrancelha direita do visitante. "Carlos Eduardo Silva", ele respondeu, entregando um documento. "Fiz a reserva ontem pelo telefone, mas havia algo nos olhos dele que não combinava com a simplicidade do nome brasileiro." Luciana, formada em História, tinha um talento especial para perceber detalhes que outros ignoravam. A forma como ele segurava a caneta, a postura ereta demais, o jeito de olhar ao redor como quem estava mapeando o ambiente. João Batista, que limpava as mesas do restaurante anexo, parou o que estava fazendo. Seus instintos de ex-militar nunca falhavam, e naquele momento eles gritavam que algo estava para acontecer. Do outro lado da parede que separava a recepção da cozinha, Maria das Graças preparava o jantar especial da casa. Schnitzel com Spätzle, uma receita que aprendera décadas atrás e que se tornara famosa na região. Seus 55 anos de vida guardavam segredos que ela jamais imaginara que voltariam a assombrá-la. O estranho seguiu para seu quarto, número 7, mas antes fez uma pergunta que gelou o sangue de Maria, mesmo ela estando na cozinha. "Vocês servem comida alemã aqui?" Na manhã seguinte, às 8h15, Carlos Eduardo desceu para o café da manhã. A pousada estava relativamente vazia. Apenas Dr. Antônio, o advogado aposentado que vinha toda semana tomar seu café e ler o jornal, e um casal de turistas de São Paulo. Maria das Graças saiu da cozinha carregando uma bandeja com pães frescos. No exato momento em que seus olhos encontraram os dele, o tempo pareceu parar. A bandeja tremeu em suas mãos, mas ela conseguiu se controlar. Ele a olhou por 3 segundos, que pareceram uma eternidade. Então, com a voz mais baixa possível, murmurou: "Guten Morgen, Maria. Bom dia, Maria", em alemão perfeito. Francisca, que estava ajudando a servir o café, não entendeu o que havia acontecido, mas percebeu que sua avó ficara pálida como papel. Maria das Graças rapidamente voltou para a cozinha, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. "Vó, você está bem?" perguntou Chica preocupada. "Estou sim, querida. Só preciso de 1 minuto." Mas Maria não estava bem. Aquele homem conhecia seu nome verdadeiro, sabia de seu passado, um passado que ela enterrara há 30 anos, quando decidiu que Maria Schneider morreria para que Maria das Graças pudesse viver em paz. Do lado de fora da cozinha, João Batista observava Carlos Eduardo tomar seu café, com a calma de quem não tinha pressa alguma. Mas seus olhos vasculhavam cada canto do ambiente, como quem procurava por algo muito específico. Dr. Antônio, que lia o jornal na mesa do canto, baixou ligeiramente o papel. Seus 65 anos de advocacia lhe ensinaram a reconhecer quando uma situação estava prestes a se tornar complicada. O almoço transcorreu em tensão palpável. Carlos Eduardo pediu exatamente o prato especial, Schnitzel com Spätzle. Quando Maria das Graças trouxe pessoalmente o prato, ele sussurrou: "Genau wie früher", exatamente como antigamente. As mãos de Maria tremeram imperceptivelmente ao colocar o prato na mesa. Ela sabia que ele não estava falando apenas da comida. Luciana, sempre curiosa, não conseguia tirar os olhos da cena. Havia estudado alemão na faculdade e compreendia fragmentos da conversa sussurrada.
Começou a desconfiar que havia muito mais naquela história do que aparentava. Às 14h30, quando o movimento do restaurante diminuiu, Carlos Eduardo se aproximou do balcão da cozinha. Dona Sebastiana, que observava tudo de seu canto privilegiado, aguçou os ouvidos. Maria, wir müssen reden. Precisamos conversar. Maria das Graças parou de lavar os pratos. Suas mãos, marcadas pelos anos de trabalho, tremeram ligeiramente na água com detergente. Não há nada para conversar. Ela respondeu em português, mas sua voz traía o nervosismo. Du weißt, dass das nicht wahr ist. Você sabe que isso não é verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João Batista, que organizava as cadeiras próximas, parou completamente seu trabalho. Dr. Antônio baixou definitivamente o jornal. Luciana fingiu organizar papéis, mas seus ouvidos estavam atentos a cada palavra. E então, para a surpresa de todos, Maria das Graças respondeu: Was willst du von mir, Klaus? O que você quer de mim, Klaus? A pergunta saiu em alemão fluente, com um sotaque que denunciava anos de prática. O silêncio que se abateu sobre o restaurante foi absoluto. Até mesmo o ruído da chuva lá fora pareceu diminuir. O impacto das palavras de Maria em alemão ecoou pelo restaurante como um trovão. Francisca, que estava saindo da cozinha com uma jarra de suco, parou no meio do caminho boquiaberta. Sua avó falava alemão? Como era possível? Carlos Eduardo, ou Klaus, como ela o havia chamado, sorriu pela primeira vez desde que chegara. Du hast dich nicht verändert, Maria. Du bist immer noch direkt. Você não mudou, Maria. Ainda é direta. 42 anos, Klaus. 42 anos de silêncio. Por que agora? A voz de Maria carregava décadas de dor reprimida. João Batista se aproximou instintivamente, seus instintos de proteção ativados. Dr. Antônio se levantou discretamente e se posicionou onde pudesse ouvir melhor a conversa. Mein Vater ist tot. Meu pai morreu. As palavras de Klaus caíram como uma bomba. Maria das Graças levou a mão ao peito, como se tivesse sido atingida fisicamente. Quando? Ela perguntou ainda em alemão. 3 Wochen, 3 semanas. Luciana, que conseguia acompanhar parte da conversa, sentiu um arrepio. Havia algo profundamente pessoal e doloroso naquela revelação. Maria das Graças tirou o avental com mãos trêmulas e saiu de trás do balcão. Pela primeira vez em décadas, não se importava com quem estava ouvindo. Hat nach dir gefragt. Bis zum Ende. Ele perguntou por você, até o final. As lágrimas que Maria tentava conter há 30 anos finalmente começaram a escorrer por seu rosto. Francisca se aproximou, confusa e preocupada. Vó, o que está acontecendo? Quem é esse homem? Maria olhou para a neta, então para Klaus, depois para todos os presentes que aguardavam em silêncio respeitoso. Chica, esse homem... Ela fez uma pausa, respirou fundo. Esse homem é seu tio. O silêncio que se seguiu à revelação foi quebrado apenas pelo som da chuva contra as janelas. Francisca olhou de Maria para Klaus, tentando processar a informação. Meu tio, mas vó, você sempre disse que não tinha irmãos. Klaus se aproximou lentamente, como quem não quer assustar um animal ferido. Deine Großmutter und ich, wir sind Zwillinge. Sua avó e eu somos gêmeos. Gêmeos? Francisca repetiu incrédula. Maria das Graças se sentou pesadamente em uma cadeira próxima. João Batista trouxe um copo de água, que ela aceitou com gratidão. Nascemos em Porto Alegre em 1969. Ela começou, falando agora em português para que todos pudessem entender. Nossos pais eram alemães que vieram para o Brasil depois da guerra. Papai trabalhava em uma fábrica de máquinas. Mamãe dava aulas de alemão. Klaus se sentou à mesa ao lado, mantendo uma distância respeitosa. Mas houve um problema. Ele continuou a história. Um problema muito sério.
Dr. Antônio se aproximou discretamente. Sua experiência como advogado lhe dizia que estava prestes a ouvir algo de grande importância. Que tipo de problema? Perguntou Luciana, incapaz de conter sua curiosidade de historiadora. Maria olhou para Klaus, que assentiu encorajadoramente. Nosso pai não era apenas um imigrante comum. Durante a guerra ele havia feito coisas das quais se arrependia profundamente, mas que nunca conseguiu esquecer. O peso daquela revelação pairou sobre o grupo. Dona Sebastiana, que havia se aproximado silenciosamente, puxou uma cadeira. Em 1995, Klaus continuou, descobrimos que pessoas estavam procurando por ele, pessoas que queriam justiça pelos crimes de guerra. Então vocês se separaram? Perguntou João Batista. Maria assentiu, as lágrimas escorrendo livremente agora. Decidimos que seria mais seguro. Eu vim para cá, mudei meu nome de Schneider para Das Graças. Klaus ficou no sul, cuidando do papai. Às 16h20, quando a chuva finalmente parou, Maria das Graças e Klaus caminhavam pelo pequeno jardim da pousada. Francisca o seguia a uma distância respeitosa, ainda tentando assimilar tudo o que havia descoberto. Como ele morreu? Maria perguntou em português, querendo que sua neta ouvisse. Pacificamente, no sono. Nos últimos anos, ele falava muito sobre você, sobre como sentia falta da filha. E sobre o passado. Klaus parou de caminhar e olhou diretamente para a irmã. Ele me contou tudo, Maria. Sobre a SS, sobre o que foi forçado a fazer, sobre como fugiu para o Brasil usando papéis falsos. Francisca engoliu em seco. Seu bisavô havia sido um soldado nazista, mas também me contou sobre como ele mudou. Klaus continuou. Como se tornou uma pessoa diferente aqui no Brasil. Como criou 2 crianças com amor e dedicação, tentando compensar os erros do passado. Maria parou diante de uma roseira que ela mesma havia plantado anos atrás. Durante todos esses anos, eu me perguntei se fiz a coisa certa. Se fugir, esconder minha identidade, foi a solução correta. Você fez o que achou melhor. Klaus segurou a mão da irmã pela primeira vez em 4 décadas. E construiu uma vida linda aqui. Do terraço da pousada, Dr. Antônio observava a reunião. Como advogado, ele conhecia histórias similares, famílias alemãs que vieram para o Brasil fugindo do passado, tentando reconstruir suas vidas longe dos traumas da guerra. João Batista se aproximou dele. Doutor, o senhor acha que eles estão em perigo? Não, João. Os crimes de guerra têm prescrição e, além disso, o pai já morreu. Eles estão seguros. Luciana, que havia voltado para a recepção, pesquisava discretamente na internet. Queria entender melhor aquele período da história, as implicações do que havia acabado de descobrir. Dona Sebastiana, com sua sabedoria de 78 anos, preparava chá para todos. Sabia que a família precisaria de tempo para processar tudo aquilo. Quando o sol finalmente apareceu entre as nuvens, às 17h50, a família estava reunida na varanda da pousada. Maria das Graças havia preparado café e strudel, uma receita que não fazia há décadas. Tio Klaus, Francisca disse, experimentando o nome na língua, o senhor tem família? Tem uma filha, Helena. Ela tem mais ou menos a sua idade. É médica em Curitiba. Prima Helena, Francisca sorriu. Nunca pensei que teria uma prima. Klaus mostrou fotos no celular. Helena tinha cabelos louros e olhos verdes, muito parecida com Maria na juventude. Ela gostaria muito de conhecer vocês, disse Klaus. Se vocês quiserem, claro. Maria das Graças olhou para a neta, depois para o irmão. 42 anos é tempo demais para ficar longe da família. Dr. Antônio se aproximou do grupo carregando alguns papéis. Com licença, disse ele. Sou advogado aposentado. Se vocês permitirem, posso ajudar com a documentação necessária para que Klaus possa visitar vocês regularmente, sem problemas legais. Doutor, não temos dinheiro para pagar, começou Maria. Não estou cobrando,
Ele interrompeu com um sorriso. Considere um presente de boas-vindas à família. João Batista trouxe mais cadeiras para a varanda. Luciana apareceu com um bolo que havia preparado na cozinha da pousada. Dona Sebastiana se juntou ao grupo, trazendo histórias de outras famílias alemãs que conhecera ao longo dos anos. Sabe de uma coisa? Disse Klaus, olhando ao redor. Acho que papai ficaria feliz em saber que a família está se reunindo novamente. Ele sempre disse que o Brasil foi a salvação dele, respondeu Maria. Que aqui ele aprendeu o que realmente significava ter uma família. Francisca se levantou e abraçou os dois tios. Vó, agora eu entendo por que sua comida alemã é tão especial. Tem história de verdade nela. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, a pequena pousada se transformara no cenário de um reencontro que parecia impossível. Klaus decidiu estender sua estadia por uma semana, tempo suficiente para planejar as próximas visitas e para que Helena pudesse vir conhecer a família. Uma coisa eu preciso saber, disse Francisca com a curiosidade típica da juventude. Como vocês conseguiram se manter em contato todos esses anos? Maria e Klaus se entreolharam e sorriram. Nicht haben, não nos mantivemos, disse Klaus. Eu a encontrei através de uma reportagem na internet sobre a melhor comida alemã do interior do Rio de Janeiro. Quando vi a foto da cozinheira, soube imediatamente que era minha irmã gêmea. E você veio sem avisar? Perguntou João Batista. Eu precisava ter certeza. E depois de 42 anos, não sabia se ela gostaria de me ver. Maria das Graças segurou a mão do irmão. Sempre quis te ver. Todos os dias dessas 4 décadas, me perguntei como você estava. O grupo permaneceu na varanda até tarde da noite, compartilhando histórias, preenchendo lacunas de 4 décadas de separação. Luciana tomou notas mentais de tudo. Aquela história merecia ser preservada. Era um pedaço vivo da história brasileira. Dr. Antônio ligou para alguns contatos em Porto Alegre, ajudando a esclarecer questões legais que poderiam facilitar os reencontros futuros. Dona Sebastiana ofereceu desconto especial para Klaus nas próximas visitas. Quando finalmente se despediram, por volta das 23h15, todos sabiam que aquele dia havia mudado suas vidas para sempre. A pousada Vale do Sol não seria mais a mesma. Agora abrigava não apenas hóspedes, mas também uma família que se reencontrava depois de décadas de separação. Maria das Graças voltou para sua casa pequena nos fundos da pousada, acompanhada por Francisca. Pela primeira vez em 42 anos, não se sentia mais sozinha no mundo. Vó, disse Chica antes de dormir, amanhã você pode me ensinar a falar alemão. Claro, minha querida. E vou te ensinar as receitas da família também. É hora de passar tudo isso adiante. Na manhã seguinte, quando Klaus desceu para o café da manhã, encontrou Maria na cozinha preparando Kaiserschmarrn, a panqueca austríaca que era a favorita dele na infância. O aroma trouxe de volta memórias de domingos felizes em família, antes que o peso da história os separasse. Guten Morgen, Schwester. Bom dia, irmã. Guten Morgen, Klaus. Willkommen zu Hause. Bom dia, Klaus. Bem-vindo em casa. E pela primeira vez em 4 décadas, ambos estavam realmente em casa. 6 meses depois, a pousada Vale do Sol se tornou famosa não apenas pela comida alemã autêntica, mas também pela história extraordinária da família Schneider das Graças. Helena veio do Paraná e se apaixonou imediatamente pela tia e prima que não conhecia. Doutor Antônio ajudou a família a escrever suas memórias, criando um documento histórico valioso sobre a imigração alemã no Brasil. Luciana conseguiu uma bolsa para estudar na Alemanha, inspirada pela história que presenciou. João Batista se tornou praticamente um membro da família, protegendo os segredos e participando de todas as reuniões. Dona Sebastiana declarou que aquela havia sido a história mais bonita que já presenciara em seus 78 anos de vida.
Klaus visitava a pousada todo mês e Maria finalmente teve coragem de voltar ao sul para conhecer os netos que nunca tinha visto. A família, separada pela guerra e pelo medo, finalmente estava completa novamente. E toda vez que alguém perguntava sobre a comida alemã da pousada Vale do Sol, Maria das Graças sorria e dizia: "Essa comida tem mais do que tempero. Tem história, tem família, tem amor. Tem tudo que uma receita de verdade precisa ter." A história da cozinheira que falou alemão se tornou lenda na região, lembrando a todos que o passado, por mais doloroso que seja, não precisa definir o futuro. E que família é família, independente do tempo que se passou ou dos oceanos que nos separam. Imagina guardar um segredo de família por 42 anos, igual a Maria das Graças teve que fazer. E você, já teve que esconder algo importante da sua família por muito tempo? Como foi essa experiência? Me conta nos comentários. Se você se emocionou com essa história, se inscreve no canal. Diariamente trazemos histórias impressionantes como essa. Aperta o sininho para não perder nenhuma história impressionante. Deixa o like se essa história te tocou. Isso me motiva a continuar trazendo essas histórias impressionantes para vocês. Com efeito, compartilhe esse vídeo com alguém da sua família. Essa história mostra como é importante valorizar quem a gente ama. Vamos espalhar essa mensagem. Por fim, me conte, você já viveu algo parecido na sua família?